ele vai deixar de ser criança. Agora estão entendendo? É uma responsabilidade que precisamos ensinar nossos filhos do caminho do Senhor, precisamos conversar com ele. O teu filho, querido, é o teu principal discípulo, a tua filha é a tua principal discípula. Precisamos discipular os nossos filhos, né? Uma vez também, só para concluir aqui, eu estava vendo com ele um desenho, né? Desenho do Tom e Jerry. Aí tinha uma cena do desenho que uma pessoa morria, né? O vilão morria, aquele, acho que é um urubu, né? Aquele que é o vilão lá, ele morria, e aí, era o pica-pau, na verdade, né? Aí ele morria, e aí aparecia tinha um elevador, 2 elevadores, né? Aí viu o primeiro elevador, aí abria a porta do elevador, era um anjo. Aí falava assim, sobe, aí o pica-pau não deixava ele ir. Aí depois via outro elevador e aparecia lá o Jack Mariposa. E falava assim, desce, aí o pica-pau empurrava ele. Aí eu aproveitei aquele momento, Pedro, está na hora da gente conversar o nosso discipulado, e falamos sobre céu e inferno, querido. É muito lindo ver o nosso filho entender a diferença. Filho, você sabe o que é céu, você sabe o que é inferno, você sabe as atitudes que vão te levar ao céu, as atitudes que podem levar uma pessoa ao inferno. Você quer ir ao inferno? Não, pai, eu quero ir para o céu. O que eu preciso? Você precisa aceitar Jesus, meu filho. E conversamos e oramos junto. Querido, esses momentos são preciosos. Aproveite, discipule, ensine seu filho, ensine no caminho que deve andar, porque quando estiver velho, jamais se desviará dele. Amém, queridos? Muitas vezes os pais querem jogar essa responsabilidade para outros, para a professora na escola, para a igreja, mas a responsabilidade, querido, ela é nossa. Vamos abrir lá em Deuteronômio 4:9. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Aleluia. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Deuteronômio 4, 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Aqui Moisés exorta o povo a ensinar os filhos. Aquilo que você viu, Deus te tirou do Egito, tirou esse povo do Egito, era escravo de Faraó, atravessou um gigante, né, um grande deserto, com cobras abrasadoras. O Senhor te sustentou com o maná que vinha do céu. O Senhor te fez passar a pé enxutos no Jordão. Mais tarde, né, o povo passou a pé enxuto no Jordão. Mas Moisés estava exortando aquele povo a ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Moisés estava exortando aquele povo a transmitir aos seus filhos aquilo que eles tinham visto, aquilo que eles tinham presenciado, a palavra de Deus. Amém, queridos? Quantos querem aqui ensinar a palavra de Deus aos seus filhos? Aleluia. Nós temos um acordo, mais uma vez, eu e Pedrinho, nós temos um acordo. Nós não temos segredo. Aliás, ele não tem segredo comigo, né? Nós não temos segredo. E um dia, às vezes, querendo fazer uma festa surpresa para mim, ele falou assim, olha, não conta para o seu pai, né? Uma festa surpresa, aniversário dele. Aí ele falou assim, não, mamãe, eu não posso, eu tenho que falar para ele que eu combinei com meu pai que nós não tínhamos segredo, né? Nosso filho precisa ser o nosso melhor amigo. Querido, eu tenho que aprender muito, mas eu quero a cada dia ensinar ao meu filho que eu sou o melhor amigo dele. Depois de Jesus, eu sou o melhor amigo dele. Amém, queridos? Nosso filho precisa ouvir de nós, ele precisa conhecer as nossas experiências com Deus, precisamos passar para ele a palavra de Deus e ser o nosso amigo. Amém? Terceiro ponto importante, tempo em família. Precisamos ter tempo em família. A gente que diz assim, não, eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Querido, ter tempo em família não é questão de trabalhar muito ou pouco, é questão de prioridade. Porque se você tiver prioridade, você vai ter tempo para estar com a sua família. Eu trabalho muito, querido, né? Talvez não trabalhe mais do que você, mas eu trabalho muito também. Querido, mas nós decidimos, nós temos o nosso tempo de família. Há um dia onde eu, Andresa e Pedro saímos juntos para passear e alguns outros momentos, aleluia, o Pedro fica com a mãe dele, com a avó dele, eu e a Andresa saímos, só nós dois,
né? Mas temos tempo de família, querido. Isso é precioso demais. Há tempo de sair com os nossos filhos, também há tempo de sair com a nossa esposa. Amém, maridos? Né? Sempre vai ter alguém para te ajudar, ficar com seu filho. Tira um tempo com a tua esposa, saia com ela, vai jantar com ela, né? Eu falo para a Andresa, hoje nós vamos jantar fora, né? Pega a mesa aí, vamos botar no quintal aqui, vamos jantar fora hoje, né? Deixa o Pedrinho dentro de casa, brincando. Aí vamos sair de casa, assim, aliás, vamos sair realmente, levar nossa esposa para sair, para jantar, estar junto com ela, amém? E também com os nossos filhos, né? Sair junto com eles, né? Então, isso é muito importante, o tempo em família, a sociedade, querido, cada dia que passa, olha, escuta o que eu estou te falando, cada dia que passa, o sistema desse mundo tenta sufocar isso. Cada dia que passa, querido, é mais difícil, é mais trabalho. É ou não é verdade, querido? É mais horas de trabalho. Você tem que trabalhar muito para poder sustentar a casa. Trabalha você, trabalha a esposa. É ou não é verdade? O inimigo está investindo pesado em tirar, querido, o tempo nosso com a família, com os nossos filhos. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Amém, queridos? Precisamos ter o nosso tempo em família. O terceiro ponto importante é questão de prioridade. Se nós não tivermos tempo em família, querido, nós não conheceremos nem os nossos filhos. Eu lembro uma vez que, sentado na mesa com o chefe lá no trabalho, ele falou uma coisa para mim assim, ele olhou para mim e falou assim, Alain, existem muitas fases da vida do meu filho que eu não me lembro, porque eu não vivi. Eu trabalhei muito. Trabalhava 16 horas por dia, 17 horas. Saía de casa, meu filho estava dormindo, voltava, ele já estava dormindo. Trabalhava sábado, trabalhava domingo. Eu não lembro da infância do meu filho. Aí eu olhei para ele e falei assim, isso eu não quero não. Isso eu não quero não, querido. Eu não abro mão de também estar com Pedro. Amém, queridos? Isso precisa ser prioridade para nós. Eu preciso melhorar cada vez mais nisso, mas nós temos o nosso tempo em família. Amém, queridos? Então, existem pais que às vezes nem conhecem os seus filhos, não tem intimidade com ele, o filho não sabe nem as dificuldades que o filho passa, não sabe as lutas que ele passa, a do filho, da filha, não sabe o que está acontecendo com ele, o colega dele sabe mais sobre ele do que você que é pai, você que é mãe, mas querido, nós precisamos gastar tempo, conversar, estar junto, gastar tempo em família, passear, conversar, ter comunhão, isso é importantíssimo, querido. Isso é importantíssimo, nós não discipulamos apenas abrindo a Bíblia e ensinando lições para nossos filhos, mas nós ensinamos com os nossos exemplos, com o exemplo de vida. Se nosso filho não nos conhecer, não andar conosco, não estiver conosco, se a nossa filha não estiver contigo, mãe, que estiver contigo, pai, se não caminhar junto, se não andar junto, se não tiver tempo com ele, se você não sentar à mesa com ele, ele não vai ver você, ele não vai ter você como exemplo, como ele vai se espelhar, como ele vai ter como exemplo, querido, atitudes, gestos falam muito mais do que palavras. Precisamos abraçar, queridos, andar junto, colocar nas costas, né? Pegar o menino, colocar nas costas, jogar bola com a menina, brincar queridos, estar juntos. E ali entre uma brincadeira e outra, há um gesto de amor. O filho recebe confiança porque sabe que tem um pai do lado. A filha recebe confiança porque a mãe está ali. E entre uma situação e outra, ele se sente seguro, porque o seu pai está perto. Uma vez, um homem muito famoso, um milionário, né, do negócio de seguros dos Estados Unidos, um homem que vendeu muitas apólices de seguros. E ele cresceu, porque ele começou como auxiliar de escritório, se tornou um dono de empresa muito conhecido. Ele estava dando uma palestra. E tinha muita gente ali para assistir a palestra, porque aquele homem de negócio, bem sucedido, iria falar. Todos queriam ouvir o que aquele homem ia falar. E aquele homem, querido, ele pegou o microfone e ele pediu, olha, eu quero apresentar a vocês aqui a minha filha está aqui no auditório. Cadê a minha filha? Levanta aí. A menina se levantou e todo mundo bateu palmas, estava lá a filha dele. Aí ele perguntou assim, filha, você lembra naquele ano que o papai ganhou a promoção e passou a ser gerente da empresa? Aí a filha falou assim, não, pai, eu não lembro. Filha, você lembra então daquele ano onde o papai, ele ganhou aquele grande prêmio, ganhou $1 milhão? Não, papai, não lembro. Filha, você lembra aquele ano que o papai conseguiu montar a sua primeira empresa? Não, papai, eu não lembro. E aquele homem perguntou, filha, você lembra daqueles sábados à tarde que nós íamos no parque andar de bicicleta? Sim, papai, isso eu lembro. Você lembra daquela nossa conversa
de frente para o lago? Sim, papai, eu lembro de cada uma delas. Querido, teu filho não quer saber se você é bem sucedido no trabalho ou não. É certo que nós devemos sustentar a nossa casa, mas ele está pouco se importando se você é o gerente, se você é o supervisor, ou se você é o operário. Ele não está se importando. O que vai marcar a vida do seu filho não são quantos milhões de dólares você vai ganhar. O que vai marcar a vida do seu filho é quanto tempo você gasta com ele. É isso que vai fazer toda a diferença. Quanto tempo você gasta com ele? Quanto tempo você gasta com ele? Precisamos trabalhar, precisamos sustentar a nossa casa, querido, mas o que vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos é o tempo que nós estamos com ele. Aleluia. Ainda em Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 19. Aqui mais uma vez, instrução para os pais ensinarem aos seus filhos. E aqui, além de ter essa instrução de que o pai deve ensinar o filho, tem algo a mais aqui nesse versículo que é muito lindo, querido. Diz assim, Deuteronômio 11, 19. Ensinai-a a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Quantas vezes nossos filhos não conseguem nos ver levantando, deitando? Quantas vezes não temos tempo para brincar juntos? E a palavra de Deus nos ensina que devemos ensinar aos nossos filhos a todo momento. Sentados em vossas casas, andando, caminhando, passeando, ao deitar, ao levantar, fala de intimidade. Intimidade. Queridos, em nome de Jesus, vamos desenvolver uma intimidade maior com os nossos filhos. Amém, queridos? Vamos participar da vida deles e vamos ensinar a palavra de Deus com as nossas atitudes. Amém, queridos? Para terminar, querido, eu quero te falar algo ainda muito importante, talvez o mais importante de tudo. Nada disso adianta, querido, se Jesus não estiver em nossa família. Se Jesus não estiver, querido, conosco, se Jesus não fizer parte da vida diária dessa família, se o Espírito Santo não estiver nessa casa, na vida desse pai, na vida desse filho, nada disso adianta. O mais importante aqui, querido, é Jesus. É Jesus a nossa família, a nossa casa. Lá em Mateus, no capítulo 14, há um momento aqui, já estou terminando, mas há um momento aqui muito, muito precioso. Mateus 14. Momento, querido, onde os discípulos, eles estavam naquele barco. Se você não deu tempo de abrir, você pode acompanhar. Mateus 14, versículo 22 e diante. Jesus estava ali com uma grande multidão. A multidão estava ali querendo ouvir Jesus e querendo ver os sinais, os milagres que Jesus fazia. E aqui no versículo 22 diz assim, de Mateus 14. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter convosco por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento.
Primeira coisa que nós vemos aqui, querido, que Jesus ele estava ali com aquela multidão e ele falou para os discípulos assim, olha, vai à frente, entra no barco, vai à frente que eu já vou atrás de vocês, eu vou despedir a multidão. Enquanto ele despedia a multidão, a palavra de Deus fala que no cair da tarde, não é isso que está escrito aí, querido? No cair da tarde foi quando Jesus estava só e ali ele resolveu orar, ele subiu ao monte para o orar. E a palavra de Deus diz também que Jesus, na quarta vigília da noite, ele foi em direção ao barco onde estavam os discípulos. A quarta vigília da noite, querido, é a última parte da noite. É algo entre 3, 4 da manhã até o amanhecer, até a alvorada. É esse período da madrugada. Querido, desde o cair da tarde até esse período entre 4 da manhã, talvez 5 da manhã, antes do alvorecer, Jesus estava orando. Então, decidiu ir ter com os discípulos, mas eles estavam numa maior tormenta. A tempestade, querido, estava batendo contra o barco, eram ondas, ventos batendo para todos os lados, e aqueles homens estavam aflitos, não sabiam como resolver a situação. Eu não estou falando de, querido, de qualquer pessoa, eu estou falando de homens que eram mestres do mar, eram pescadores, homens que sabiam manejar o barco, homens que conheciam o mar, conheciam as armadilhas do mar. Aqueles homens estavam aflitos, eram homens muito inteligentes para aquela arte de navegar, mas não era suficiente para resolver os seus problemas. Apesar de toda a sua sabedoria, de todo o seu conhecimento, não era suficiente para resolver o seu problema. E o mar, querido, estava batendo contra aquele barco, e eles estavam a ponto de naufragar, mas Jesus, então, andando por sobre as águas, Jesus se aproxima do barco. Aqueles homens estavam trêmulos, com medo, acharam que Jesus era um fantasma, mas estava lá o Mestre, o nosso Deus, andando por sobre as águas, andando por sobre as ondas, andando por sobre todos os problemas, porque Ele é maior do que todos os nossos problemas. Ele é superior a todas as nossas dificuldades. E Ele conhece a resposta e a saída para todas as aflições da nossa alma. Todos os nossos questionamentos, o Senhor tem a resposta. Todas as nossas dificuldades, o Senhor, querido, tem a solução. E lá estava Jesus andando por sobre as águas. Até que alguém, Pedro, chegou para ele e falou, Jesus, se és tu mesmo, manda ir ter convosco. Querido, quando nós damos um passo em direção a Jesus, Ele dá passos em direção a nós também. A palavra de Deus diz, eu me deixarei achar por aqueles que me buscarem. Quem busca o Senhor encontra, Ele não se esconde, Ele não se afasta de nós, Ele não foge de nós, pelo contrário, Ele se deixa achar por aqueles que o buscam. Agora é preciso buscar. É preciso dar um passo em direção a Deus, porque Ele com certeza dará outros tantos em direção a você, querido, a sua família, a sua casa. É preciso junto dar passos em direção a Deus. Porque toda a sabedoria humana, todo o conceito humano, todos os bons livros seculares que existem, todo o conselho psicológico que existe, pedagógico que existe, não é suficiente. Nenhum tipo de conselho humano é suficiente para resolver o problema. Quem é suficiente para resolver o problema é Jesus. Ele é poderoso para resolver o problema. Agora precisamos dar os nossos passos em direção a Ele. Precisamos dar passos em direção ao Senhor. Precisamos pegar a nossa família, nós como pais responsáveis que somos, precisamos levar a nossa família a Deus. Precisamos dar passos em direção a Deus. Porque quando a tempestade, ela fica mais dura, e quando pensamos que vamos afundar, lá está Jesus estendendo a mão e nos sustentando. Amém, queridos? E a palavra de Deus diz que quando Jesus entrou no barco, o que aconteceu? Imediatamente a tempestade cessou. Jesus precisa entrar no barco da tua vida, querido. Jesus precisa entrar no barco da tua casa, da tua família, porque é Ele, querido, que nos enche de esperança. Onde parece que nada vai dar certo, onde parece que não há mais esperança, não tem mais jeito, não tem mais solução, Jesus, Ele nos enche de esperança. É possível, sim. Deus pode mudar a situação, sim, porque para Ele não há impossíveis, não há nada difícil demais que Ele não possa fazer, nem há algo, querido, complicado demais que Ele não saiba a solução. Jesus, Ele é suficiente para resolver os nossos problemas. É Ele que nos enche de esperança.
É Ele que nos enche de esperança, porque ainda que o médico diga que não tem mais jeito, quando em Jesus, que é o médico dos médicos, há jeito. Ainda que o médico coloque o ponto final, Jesus é capaz de colocar uma vírgula e continuar a história. E a história que Deus escreve tem final feliz. Amém, queridos? Jesus nos enche de esperança. Jesus, Ele que nos fortalece nas nossas decisões. É Ele que nos fortalece. Tudo isso que nós ouvimos agora, queridos, são decisões que precisamos tomar. Mas se não tomarmos essas decisões em Jesus, querido, podemos fraquejar no meio do caminho, mas Ele, em comunhão com Ele, temos força para conseguir levar até o fim as nossas decisões. Amém, queridos? Nós homens, mulheres, a raça humana, ela é muito frágil, toma decisões e logo se arrepende, muitas vezes muda, né? Quantas vezes, né, ouvimos assim, vou fazer uma dieta, né? E a dieta acaba no primeiro dia, né? Vou ler um livro e o livro fica pela metade. Vou começar o curso, você começa, mas não termina. Desistimos das nossas decisões facilmente, mas quando estamos em Jesus, vamos perseverar até o fim. É Ele que nos faz forte para perseverar e levarmos até o fim as nossas decisões. Ele é poderoso para acalmar a tempestade. Quando Ele entra no barco da nossa vida, querido, quando Ele entra no barco da nossa família, as coisas começam a mudar. Amém? É possível conhecer a Jesus e Jesus não estar no barco? É possível. Jesus de repente está andando em outro evangelho, se eu não me engano, o evangelho de Marcos, fala que Jesus estava tentando passar a dianteira do barco. Estava tentando passar a dianteira do barco. Às vezes Jesus está chamando a atenção assim, olha, você me conhece, eu estou aqui, mas deixa eu entrar. Deixa eu tratar isso no teu coração. Deixa eu tratar isso na tua casa, na tua família. Deixa eu entrar na tua vida. Olha, você diz que me ama, mas deixa eu entrar nessa área da sua vida.